fim dos nossos estudos sobre o governo da igreja. Eu acho que esse é o penúltimo estudo, ou antepenúltimo estudo. Talvez terminemos no próximo domingo, se Deus permitir. Vai ser no tempo oportuno. E hoje nós seguiremos em frente ainda refletindo sobre questões relacionadas aos concílios da igreja, né? Como nós temos estudado aqui, falando sobre os concílios e ainda vamos detalhar um pouco mais noutra ocasião. Mas aqui nós vamos ver, ainda pensando nos concílios da igreja e pensando em como deve ser a aceitação às ações dos concílios da igreja. Como é a aceitação? Como é que isso funciona na igreja, né? Quando alguma decisão é tomada pela maioria nos concílios e quais são as formas de se abraçar ou até mesmo de não se abraçar algo que é decidido por um concílio da igreja. E nós devemos iniciar pensando que nós, como cristãos, nós somos aqueles que reconhecem que os concílios da igreja, eles são passíveis de erro. Nós entendemos que os concílios da igreja podem errar. Nós sabemos disto. Nós estamos conscientes disso, como muitos, de fato, no passado até erraram. Nós nunca acreditamos que os oficiais ou os conselhos são infalíveis. A palavra de Deus é infalível, mas os homens podem falhar. Os concílios podem, de fato, falhar. E a nossa fé, como posta nos nossos padrões doutrinários, na Confissão de Fé de Westminster, nos diz isto. Se você olhar para a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 31, salvo engano, mas eu acho que é isso mesmo. Capítulo de número 31, terceira seção. Eu vou conferir para dar com precisão, mas é capítulo 31, dos sínodos e concílios, né? Na terceira seção deste capítulo é dito o seguinte: todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra coisa. Tanto no que diz respeito à fé, como no que diz respeito à prática, os concílios da igreja podem ser usados para nos auxiliar nessas questões. Contudo, nós reconhecemos, os concílios das igrejas podem, de fato, falhar. E as decisões dos concílios, irmãos, elas só podem ser algo ordenado sobre nós na igreja se tiver alguma concordância de fato ou um fundamento na Escritura Sagrada. As decisões dos concílios só podem ordenar a concordância das pessoas se os concílios forem fiéis à própria palavra. E a palavra reconhece que, além de eles terem de ser fiéis, ainda a palavra vai reconhecer a questão da consciência individual de cada pessoa envolvida diretamente nas discussões nos concílios. Presbitério, sínodo, Supremo Concílio, a Escritura vai reconhecer a universalidade quanto ao caráter dos direitos do julgamento privado em tudo o que diz respeito à religião e também no que diz respeito às falhas que podem acontecer por parte dos concílios. Então, há uma questão de consciência que pode acabar a levar alguns, em meio às deliberações e discussões nos concílios, a não se sujeitar a alguma decisão por parte da maioria. Isso, então, nos leva a uma pergunta. O que devo fazer quando eu estou convencido de que um concílio da igreja cometeu algum erro? O que é que eu devo, então, fazer quando o concílio da igreja cometeu algum erro numa decisão, então, que está ali para ser tomada?
Quando nós voltamos nossos olhos, né, para um texto que nós já lemos aqui algumas vezes, em Atos, capítulo número 15, pensando naquele texto, nós observamos que a Assembleia de Atos 15 parece revelar que eles tiveram um consenso universal a respeito das decisões. A decisão foi tomada pela maioria, os apóstolos e presbíteros ali reunidos. Então, um documento foi redigido, esse documento foi entregue a homens em particular que levaram para as igrejas que estavam envolvidas com isso. E as igrejas, então, receberam a decisão e foi uma bênção, então, a unidade no concílio que gerou, então, um crescimento da igreja. Nós vimos isso no último estudo que nós tivemos. Então, essa unidade providenciou ou promoveu o crescimento da igreja e isso porque houve unidade de fato lá, né? Houve um consenso a respeito daquilo que foi decidido. Mas o que acontece quando um oficial da igreja ele está em desacordo com uma decisão de um concílio da igreja do qual ele é membro? O que ele deve fazer? O que ele não deve fazer? Quais são os princípios que devem guiá-lo a tomar esses tipos de decisões? E como esses princípios ajudariam outras pessoas que não são oficiais a avaliarem as decisões dos concílios da igreja. Nós então vamos considerar aqui, irmãos, dois princípios que nós devemos entender que são dois princípios importantes. O primeiro princípio é o seguinte: a determinação das decisões do concílio pelo voto da maioria. Então, é o voto da maioria que vai determinar a decisão de algo num concílio. Então, esse é um princípio. E o segundo é direitos dos membros em minoria de se expressarem e agirem de acordo com as suas próprias convicções. Então, a maioria é aquelas nos concílios que vencem, quando a maioria vota e então algo é decidido, há uma determinação, há uma decisão, mas há o direito de aqueles que não concordarem no meio a expressarem a sua discordância, expressando também a sua convicção e agirem também de acordo com elas. Então, esses são dois princípios importantes. Então, nós vamos primeiramente ver brevemente aqui questão relacionada à decisão pelo voto da maioria. Esse princípio é exigido por duas características que nós já vimos dos concílios, duas características dos concílios da igreja. A ausência de qualquer hierarquia entre seus membros. Nós vimos que na decisão e na reunião do concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, presbíteros, pastores, né, e apóstolos. E nenhum se considerava como superior ao outro. Ninguém dizia assim: eu sou apóstolo, você deve se sujeitar a mim, eu sou autoridade na igreja. De forma nenhuma. Eles, como Pedro, mais tarde, escrevendo a igreja ali, em 1 Pedro, ele vai dizer assim: eu, presbítero como vocês. Ele era um apóstolo, mas ele se considerava como alguém que estava ali, como que na mesma patente, né, dos outros oficiais da igreja. Ele não se considerava como alguém superior, nem os outros como inferiores. E isso se deu ali na reunião do concílio de Jerusalém. Todos eles estavam como que no mesmo patamar, ainda que tivesse alguém moderando, né, aquela discussão, mas ele não era alguém, no que diz respeito ao seu ofício, superior. Então, há esse princípio que é fundamental, a ausência de qualquer hierarquia entre os membros. E também, um segundo ponto é o caráter deliberativo de seus procedimentos. Há uma discussão, há algo que vai ser tratado, há um tema que deve ser tratado e todos podem, então, tratar sobre este tema, argumentando, e como nós vimos, o concílio, então, agiu assim, eles entraram numa discussão acerca de um ponto fundamental, crucial, seríssimo, que era o Evangelho. Estava em jogo a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, e então eles, à luz da Escritura, dos princípios da Escritura, decidiram. Então há essas questões de discussão, mas à luz da verdade, que é a base, então, para todo tipo de discussão que nós travarmos neste mundo, e então não seria diferente quando um concílio se reúne para discutir. Então, o sínodo, por exemplo, ou os concílios da igreja, não permitem que a maioria prejudique, ou melhor, que a minoria prejudique ou frustre a decisão da maioria. Entende-se que, uma vez que a maioria decidiu, entende-se que é vontade de Deus sendo expressa ali.
E uma vez então que os concílios não permitem que uma minoria prejudique a decisão da maioria, desse modo a ordem ela é preservada nos concílios. Ela é preservada nos concílios. Veja, a gente está pensando aqui quando trata-se de uma decisão do concílio que é bíblica, fundamentada de fato na Escritura Sagrada, mas ainda assim pode haver algum tipo de divergência. E assim, enfim, há várias razões que podem levar alguém a discordar do outro em questões de concílios, viu? É complicado que só, muitas vezes, as discussões travadas nos concílios da igreja. Bom, então esse é um primeiro ponto. A decisão se dá pelo voto da maioria. Isso até mesmo em questões de eleição comum na igreja local. Se Deus permitir, em alguma ocasião, essa congregação pode estar passando para ser uma igreja e vai ter a necessidade de ter eleição tanto para um pastor da igreja, que pode ser o pastor atual concorrendo somente, ou outros sendo indicados para concorrer, e o voto da maioria que vai prevalecer. Se de repente eu sou posto como único candidato, aí mas pode ter gente que diga, eu não concordo não, quero não, pastor Rafael, eu estou fora. Não. E outros dizer, quero, sim. E a maioria, então, é que vai ganhar. E a decisão, então, vai ser tomada. Isso tanto no que diz respeito ao pastor, como presbíteros e diáconos também, na eleição. Então, isso desde as decisões feitas na igreja até a última instância, né, ao concílio mais geral, como nas questões debatidas no próprio Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. O segundo ponto é o seguinte, que a minoria, como nós vimos, tem o direito de expressar e atuar de acordo com suas convicções. E ele faz isso, então, ou esse que discorda, ele faz isso, e o concílio, né, vai estabelecer 3 cursos, 3 formas de ação para todos os membros da Assembleia. A saber, há 3 formas de ações que todos os membros da Assembleia estarão envolvidos de alguma forma. E é como isso pode acontecer, não é, numa discussão. Primeiro, há o que nós podemos chamar de uma concordância ativa. O que significa? É quando o membro concorda com aquela questão que é determinada pelo concílio, pelo voto da maioria, e ele então está totalmente de acordo com ela, e não somente de acordo com ela, mas disposto a promovê-la. Então a decisão foi tomada, ele diz, eu concordo completamente com o que foi decidido, e eu vou seguir em frente fazendo exatamente o que foi decidido. Na minha igreja, no ensino, enfim, alguma questão relacionada à prática, ao ensino, ao culto, ao governo da igreja, ao que foi decidido e a pessoa concorda. Ela vai seguir em frente fazendo aquilo. Então, isso é muito bom quando algo dessa natureza acontece, quando se trata, sobretudo, de uma decisão do concílio que é bíblica, então todos se sujeitam àquilo. Mas, nem sempre isso acontece. Há muita confusão. Quem já se envolveu em reunião de concílio sabe, acho que o presbítero já deve ter visto, o presbítero Tiago, o presbítero Marcos, rapaz, é dor de cabeça, muitas vezes, infelizmente. Mas o que acontece é que nem sempre há concordância. Então, o que acontece quando o membro não é capaz de concordar ativamente com essa decisão? E aí, então, 2 decisões estão disponíveis para quem discorda. 2 opções. A primeira é submeter-se passivamente. Ele pode, então, se submeter àquela decisão. Ele é alguém que discorda da decisão, contudo, ele ainda assim se coloca disposto a deixar a situação do jeito que está e se submete à decisão da maioria. Entende? Eu não concordo, não. Discordo de vocês completamente, mas porque todos votaram e a maioria prevaleceu, eu vou fazer exatamente o que foi dito, eu vou fazer o que foi decidido. Então esse é um curso, né? Trata-se de um caminho que a pessoa pode tomar. Se ele não toma esse caminho, essa alternativa, ele pode então fazer o seguinte, ele pode retirar-se pacificamente da Assembleia.
Essa seria, então, a outra alternativa. Ele é incapaz, então, quando ele faz isso, ele é incapaz de concordar conscientemente com a decisão que foi tomada pela maioria, e ele é incapaz de se submeter aos irmãos. Ele diz, pronto, não tem a menor condição. Aí ele não vai ficar lá brigando, fazendo confusão, não. Ele pega e ele segue. Ele segue o curso dele e vai embora. Quando ele diz embora da assembleia, estou dizendo que está a reunião acontecendo lá e ele sai pela porta do fundo e vai embora não, viu? Ele é alguém que não vai permanecer mais envolvido com aquela igreja, denominação, assembleia, enfim. Ele vai procurar um outro caminho. Uma outra, talvez, igreja ou outra coisa que se conforme, de fato, à sua própria ideia, né? Seria um outro curso, uma outra forma de agir num contexto como esse. Todavia, para que ele se retire, há 3 condições. Não é de qualquer jeito, né? Que ele pode ou que ele deve fazer algo dessa natureza, quando ele decide discordar e seguir em frente. Quais são essas 3 decisões? A primeira é o seguinte: ele deve ter feito o esforço possível para, com decoro, com honra, apresentar suas razões e protestar junto a seus colegas presbíteros. Então ele vai chegar lá e ele então vai apresentar o que ele pensa. E ele vai se esforçar para isso. E apresentar as razões então da sua discordância a todos aqueles que estão envolvidos na discussão no concílio. E ele tem o direito de fazer isso sem ter qualquer tipo de opressão, ou até mesmo ele pode fazer isso sem temer sofrer algum tipo de perseguição. Ele tem liberdade para fazer isso. Ele vai apresentar aquilo que ele crê. E isso então deve acontecer. Nós devemos fazer isso. E isso acontece muitas vezes, viu? Não poucas. E um outro curso é que a maioria, então, deve julgar se essa determinação é algo indispensável em termos de doutrina e governo. E veja, a maioria aqui, a minoria, ou que está num grupo menor, que discorda, ele vai tentar apresentar o que ele pensa, em discordância. O outro grupo que está vendo ele discutindo e apresentando as suas razões deve parar e pensar, será que o que eu estou propondo ou o que nós estamos determinando é de fato algo indispensável à doutrina e governo da igreja? Então aí cabe uma reflexão, porque aquele irmão está apresentando razões que podem fazer com que ele saia da igreja ou saia da denominação. Será que o que eu estou determinando é algo que de fato tem uma fundamentação bíblica ou trata-se de uma questão indiferente? Né? Pode acontecer algo dessa natureza, e então cabe a reflexão daqueles que estão envolvidos na maioria, não é? Na decisão lá. E isso então, essa prontidão, né, de verificar se a determinação é algo indispensável, isso assegura que, caso a minoria se afaste, a maioria não será tida por culpada por ter dividido desnecessariamente o corpo, né, por algo que é indiferente. Se não é algo indispensável de fato, então ela, ao refletir sobre essas questões, sobre o que é indispensável e o que não é, ela não será então tida por culpada de dividir desnecessariamente a igreja. Há coisas que podem nos levar à divisão de uma igreja quando trata-se de algo que é indispensável, inegociável, e se faz necessário então um racha, às vezes, né? Que pode acontecer. E essa provisão também dá à maioria daqueles que decidiram ocasião para repensar se julga sua decisão ser realmente importante para seguir em frente com o desacordo da minoria. Então, ocasião também para a reflexão. Uma outra terceira alternativa, né, importante nesse contexto é a seguinte: a minoria, então, ao discordar, deve retirar-se sem tentar promover algum tipo de divisão. Ele vai chegar assim, agora discordou de mim, eu vou tentar fazer a confusão acontecer aqui mesmo e rachar tudo. É o tipo de coisa que aquele que discorda não deve procurar promover. A provisão, então,
ajuda a minoria a certificar-se de que está agindo somente por causa de sua consciência e não por qualquer outro propósito pecaminoso. Então ela discorda de algo, a sua consciência o acusa, puxa, eu não concordo com isso, não tem como me sujeitar a isso e não dá para permanecer aqui. Eu vou seguir em frente. Porque, infelizmente, a maioria das divisões que acontecem em muitos contextos de igrejas por aí são por razões pecaminosas. E aqueles que saem por razões pecaminosas e querem, então, gerar uma confusão na igreja. Dividindo, por exemplo, uma igreja para fazer o que eles querem, promovendo discordância, confusão, mentira e uma série de coisas que pode gerar ou levar a uma divisão que é fundamentada em questões pecaminosas e que é inerentemente também pecaminosa no seu ato. Quando alguém olha para isso, né, esses cursos de ações, parece que alguém pode pensar assim, mas puxa vida, dar essas orientações parece promover divisão. Não é na igreja, fica complicado, né? Mas o que acontece é o seguinte, irmãos, que esses processos, eles poderiam parecer destrutivos à unidade da igreja, mas a realidade é que não é assim. Esses processos foram estabelecidos para preservar e promover a unidade da igreja. Daí a razão, então, de deliberar e discutir sobre essas questões, a fim de que todos estejam em unidade com um só pensamento, baseado e fundamentado na própria Escritura Sagrada. Então, isso visa a unidade da igreja em todos os sentidos, no que diz respeito à doutrina, bem como ao governo da igreja. E então a igreja, ao assegurar o direito, por exemplo, da minoria, da maioria conduzir a assembleia, e ao limitar que a minoria possa fazer ou não fazer depois que uma questão foi decidida, o sínodo, ao fazer isto, impede a minoria do corpo de manter todo o corpo cativo às suas preocupações particulares. Impede que isso aconteça e então tome conta de todo o corpo. E ao assegurar o direito da minoria de expressar e atuar de acordo com suas convicções, o sínodo coloca um obstáculo à formatação de uma falsa unidade no concílio que passa por cima da consciência dos seus membros. Então, ao permitir que a minoria proteste, o sínodo incentiva a maioria a considerar a importância quanto o caráter de sua própria ação. Então, esses cursos de ações são, de fato, importantes para a unidade da igreja em particular e para aqueles que estão envolvidos, tanto no grupo da maioria, que decide por algo, como no grupo daqueles que são a minoria na própria discussão. Bom, como esses princípios, né, funcionam na prática? E então nós vamos imaginar um caso aqui hipotético, viu? O que é que vai ser discutido nessa reunião? Imagine, que o Supremo Concílio de uma igreja presbiteriana, pelo voto da maioria, condene a compra e o consumo de açaí com peixe ou qualquer outra coisa que você gosta de comer. Então, o concílio então decidiu, por voto de maioria, dizer assim, é proibido comprar e consumir açaí. Isso foi o que aconteceu. Imagina, isso é uma confusão imensa no Pará. O que o autor sugere é sorvete de pistache. Eu falei, não, peraí, sorvete de pistache não, meu irmão. Eu vou botar açaí aqui. Eu estou no Pará, se fosse no Nordeste poderia ser uma buchada. Então, proíbe isso. O que deveria, então, um membro da Assembleia fazer diante de uma decisão como essa? Primeiro, ele pode concordar ativamente com a decisão. Ele pode pensar que é biblicamente permitido a um concílio da igreja estabelecer esse tipo de interdição ao açaí. Ele pode então dar agora, uma vez que concorda, dar o seu total apoio a isso, e então ele vai agir a incentivar e promover os membros da igreja a colocar isso em prática, a decisão do concílio em prática. Então ele concorda ativamente com isso. Eu seria um dos que discorda. Segundo ponto, se ele de fato não é alguém que concorda ativamente, ele tem outra forma de agir. Qual seria então? Ele pode submeter-se passivamente. É aquela ideia que nós falamos, que ele olha e entende.
a Escritura não legisla sobre questão de açaí. E, além do mais, ele vai considerar que trata-se de uma questão sobre a qual o concílio da igreja não deveria se pronunciar de forma nenhuma. Contudo, apesar das suas convicções serem estas, ele está disposto a deixar a coisa como está e se submete à decisão da maioria. Mas tem uma outra opção, e pode ser o caso de alguns. A pessoa pode considerar retirar-se da Assembleia, pacificamente, como deveria ser. Retirar-se pacificamente. E para seguir esse curso de ação, o que é que ele deve fazer? Ele deve, primeiramente, com decoro, apresentar suas razões e protestar junto a seus irmãos. É errado você dizer que não posso tomar e comprar açaí, então, das argumentações dele. Não é? Em favor, o contra, né, aquela ideia. Ele deve, então, esforçar-se para mostrar a eles que esse julgamento é tanto não bíblico na sua essência, quanto impróprio para ser feito por um concílio da igreja. E ele deve fazer isso com argumentos moderados e argumentos persuasivos. Imagina alguém aí defendendo essa causa. E a maioria, então, deveria se perguntar se legislar sobre açaí é, de fato, tão indispensável à doutrina bíblica e ao governo da igreja, que ela está disposta a continuar seguindo em frente com essa medida a ponto de arriscar perder um membro do concílio. Veja que o que tratamos anteriormente está sendo tratado nesse caso do açaí. Ele vai dizer assim, rapaz, será que é importante mesmo a gente legislar sobre isso e considerar e refletir sobre isso? Se a maioria persistir dizendo, é errado comprar, é errado tomar açaí, o membro pode, então, esse que discorda completamente, pode pacificamente retirar-se sem tentar causar qualquer divisão e buscar comunhão com outro corpo de cristãos. Esse é o princípio que é estabelecido quando, então, as coisas envolvem uma discussão, um problema conciliar. E são os cursos que nós, ali dentro, podemos tomar e que são saudáveis e que ajudam, então, com a unidade da igreja. E esse princípio também ele pode se aplicar aos membros da igreja. Embora os membros da igreja não sejam membros votantes nos concílios da igreja, o sistema presbiteriano geralmente estabelece provisões para que essas pessoas possam expressar suas objeções ou preocupações em relação às ações dos concílios. Se um membro da igreja está em desacordo consciencioso com uma decisão de um concílio da igreja e não obtém qualquer satisfação desse concílio, e se essa questão for julgada como algo indispensável pelo concílio em termos de doutrina e governo presbiteriano da igreja, o membro da igreja é livre para tanto discutir isso, ou pedir razões, escrever, não é, um documento enviando aos concílios da igreja para tentar entender algo dessa natureza, ou ele pode simplesmente, pacificamente, de maneira sem causar divisão, buscar transferir-se para um outro corpo eclesiástico. Não concorda com... Vamos pensar numa igreja que está funcionando devidamente, concílios da igreja decidindo coisas que são bíblicas, de fato, e a pessoa está lá. Eu não concordo com isso aqui. Meu irmão, procure outra igreja. Esse é o caminho. Vá para outra. Isso poderia ser dito sobre muitos pastores também. Presbiterianos. Diz assim, eu sou presbiteriano. Só no nome. Mas na prática não tem absolutamente nada a ver. Isso acontece em muitos contextos. Porque eles gostam dos privilégios de ser um pastor presbiteriano. Coisas que asseguram o conforto dele em alguma medida, então ele fica ali. Mas as práticas, tanto de governo como de doutrina, culto e muitas outras áreas, não tem nada a ver com a nossa fé. Mas permanecem. O que deveriam fazer? Se não concorda com o que nós entendemos à luz da Escritura e dos nossos padrões confessionais, se não concorda, o caminho é sair. É, de fato, procurar seguir em frente com aquilo que crê e abraçar, então, a denominação, uma outra linha, então, que sustente aquilo que ele crê.
Isso vai ser mais confortável para ele e vai ser bom para a igreja que permanece em unidade, sustentando as mesmas verdades essenciais da fé cristã relacionadas à doutrina e ao próprio governo da igreja. Então, a gente vai terminar aqui, domingo que vem a gente segue em frente, ainda pensando acerca de questões relacionadas aos concílios da igreja, mas esses são os cursos de ação que podem ser tomadas diante de decisões da maioria nos concílios das nossas igrejas. Algum irmão tem alguma dúvida